quero nesse momento então convidá-los a fazermos uma oração, pedindo que Deus então abençoe esse momento que nós iremos abrir a palavra de Deus para compreendermos então a quinta igreja do Apocalipse, amém? Então onde você está então nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedindo para que Ele abençoe esse momento? Oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos pedir nesse momento, Senhor, que nos abençoe, que Teu Santo Bom Espírito esteja conosco, nos ajude na compreensão de Sua palavra, que ao abrirmos ela, que o Senhor nos oriente e que possamos tirar lições do tema que iremos abordar nesta manhã de sábado. Fique conosco, com todos aqueles que estão assistindo também, ó Pai, e com aqueles que ainda virão assistir, que o Senhor possa tocar os nossos corações e que Tua palavra nos impacte de tal maneira que sejamos cada vez cristãos melhores. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu espero que você esteja bem, que Deus tenha dado a você uma semana boa que passou e logo logo teremos uma nova na semana também, que Deus continue abençoando. E hoje nós iremos estudar então o tema Uma Porta Aberta. O texto para a reflexão dessa manhã, o texto-chave é Apocalipse 3, verso 8. Então você que está com a sua Bíblia, o texto diz assim: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Esse é o verso que eu entendo que é o principal do tema de hoje. E nós vamos estudar então hoje a igreja de Filadélfia. Filadélfia, só para termos uma ideia assim da cidade, do contexto histórico, Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia. Ela foi fundada mais ou menos no ano 189 a 138 a.C. Segundo alguns creem, ela teria sido fundada por Átalo, então, II, que era o rei de Pérgamo. E o nome dado para Filadélfia seria também em homenagem ao irmão de Átalo, chamado de Eumenes. Foi para ele então que teria dado esse nome. Já outra história diz que o próprio Eumenes, ele então, foi quem deu este nome em reconhecimento ao seu outro irmão, Átalo. Então um diz que Átalo deu para um nome por causa do irmão, e o outro diz que aquele irmão deu por causa do outro. Crê-se que a primeira história seria mais a que a gente poderia acreditar mais, seria a primeira história, que Átalo deu o nome à cidade ao seu irmão Eumenes. Bom, que também era conhecido como Filadélfia, Por isso Filadélfia. A sua localização, a 47 quilômetros então a sudeste de Sardes, que a gente estudou a quarta passada, e a 80 quilômetros de Laodiceia, que vamos estudar quarta-feira agora. Era uma cidade muito importante, chave, por quê? Porque Filadélfia, por ser uma cidade bem localizada, numa via romana, onde passava-se ali uma comunicação postal, ali é que Filadélfia ficaria localizada então, se tornando uma cidade-chave. A que se tornou então, essa via romana onde Filadélfia ficava localizada, se tornou a mais importante estrada comercial da região. E ela justamente passava ali por Filadélfia. Por isso Filadélfia se tornou uma cidade muito chave. Ficava localizada nessa via romana muito importante aí. A terra era muito fértil de Filadélfia e isso favorecia ao plantio. E principalmente ao plantio de videiras. Por isso ela se tornou muito famosa, devido aos vinhos que era produzido ali, que era a principal atividade cultuada ali na região agrícola, E é por causa disso também que Dionísio se tornou a divindade mais cultuada em Filadélfia, porque Dionísio era o deus do vinho. E como a videira era a principal fonte ali da cidade de economia, então Dionísio se tornou o principal deus daquela região, o deus do vinho. Sabendo disso, a igreja cristã que tinha ali em Filadélfia, não sabemos ainda historicamente quem a fundou. Não há assim, um registro assim, de quem tenha fundado a igreja ali. Uma coisa é certa, mais cedo ela se tornou então o centro de uma grande comunidade cristã.
Visto que Filadélfia ficava ali nessa via principal de Roma, que era uma via postal e comercial, então é lógico que Filadélfia, então ali, o centro cristão ali, se tornou um centro muito importante. A igreja ali era bem estruturada, a igreja ali era bem sólida, bem estabelecida, a igreja ali tinha uma boa liderança, com presbíteros, com diáconos, né, uma igreja muito forte. Por isso foi uma das igrejas que mais resistiu às investidas, principalmente do Islã naquela região. Hoje Filadélfia é uma cidade moderna, uma cidade pequena, é moderna, chamada Al-Asher, que abriga várias igrejas cristãs. Al-Asher, interessante, né? Significa cidade de Deus. Até porque essa cidade aí, ela abriga, né, até hoje muitas congregações cristãs, igrejas cristãs, né? E ali a igreja desenvolveu bastante. A carta à igreja de Filadélfia se aplica então ao período de que vai de 1798 até o ano de 1844. 1798, quando termina a supremacia papal, até o ano de 1844, que marca um evento muito importante. Que evento tão importante é esse que ocorreu em 1844? A gente vai ver no decorrer do estudo aqui. Bom, originador da mensagem. Quem é o originador da mensagem? Apocalipse 3,7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Ao anjo nós já vimos, né? Anjo quer dizer o líder daquela igreja, a liderança daquela igreja. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Bom, quem na Bíblia é chamado então de o santo, o verdadeiro? Bom, Jesus mesmo disse em João 14,6, né? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio Jesus disse que Ele é a verdade, Ele é o verdadeiro. E a própria Bíblia em vários lugares chama Jesus também de santo. E a gente vai ver então que o próprio Jesus disse que Ele tem a chave. No próprio Apocalipse diz que Ele tem a chave da morte, a chave não sei do que, Ele tem a chave. E a Bíblia está dizendo que o que Ele faz, ninguém pode impedir. O que Ele abre, ninguém fecha, o que Ele fecha, ninguém abre. Então, sem dúvida aqui, o originador da mensagem é Jesus Cristo, como nas demais cartas das outras igrejas. Então, nós vemos que, com certeza aqui, santo é um título usado diversas vezes no Antigo Testamento para Deus. Deus é santo, e Ele pede que Ele seja santo também. E no Novo Testamento é usado igualmente para Cristo. Assim deixa implícita a divindade do próprio Jesus. Jesus, o divino, Ele é o originador. Agora o título aí, o verdadeiro, está em contraposição aos deuses falsos anunciados no meio do povo, principalmente Dionísio, que era o deus do vinho. Eles achavam que eles eram deuses, mas na concepção da Bíblia, eles são deuses, mas falsos. E aí Jesus se anuncia como Deus verdadeiro. Eu sou o Deus verdadeiro. O santo, Deus. Que tipo de Deus? O verdadeiro. Em contrapartida com outros deuses anunciados que são falsos. Principalmente Dionísio, que era a principal divindade cultuada ali. Né? Desta forma, então, ele é aquele que possui a chave de Davi para abrir ou fechar e ninguém contradizer o que ele fizer. Né? Ou seja, o que ele fizer ninguém pode mudar. A ideia aqui, queridos, é que Deus está no controle da história. Ele é o soberano do universo. Ele é que comanda tudo. Se ele abre, ninguém fecha. Se ele fecha, ninguém abre. É porque ele tem autoridade suprema. O que ele faz, ninguém pode contrafazer. Porque ele é o soberano. Ele é o senhor da história. Essa é a ideia que ele quer colocar aqui. Né? Para Filadélfia, isso é muito importante. Porque mostra que Deus está no controle da igreja. Para nós isso é muito importante. Porque mostra que Deus também hoje, ainda hoje, comanda a história. Também está no controle da história. Sendo assim, o originador da mensagem aqui, como nas outras igrejas, é o próprio Jesus Cristo. Amém? Ele quem dá as mensagens para João. Segundo ponto, Deus reconhece a sua igreja. O texto diz no verso 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Como em todas as cartas, aqui também Deus reconhece a sua igreja, a situação da sua igreja. Por isso que a carta diz, conheço as tuas obras, conheço as suas ações, conheço a sua história. Deus conhecia esse momento histórico da igreja, que era o momento de Filadélfia. Deus conhecia a situação do seu povo. Deus sabia o que eles passaram para chegar até ali. Deus sabia quantas lutas, quantas provas, quantas perseguições, quantas mortes eles enfrentaram até chegar a esse momento histórico da igreja de Filadélfia.
o período de Filadélfia é marcado pelo fim das perseguições, né? Lembra que Filadélfia começa em 1798, justamente quando termina a supremacia papal, justamente quando termina as milhares de mortes que ocorreram na Idade Média. Então, Filadélfia, o que marca esse período é o fim das perseguições aos cristãos, o fim da supremacia papal, e novos horizontes agora se abriria diante do povo de Deus e para o avanço do Evangelho. Novas oportunidades se abririam, novos horizontes. O texto continua dizendo, né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que seria essa porta aberta que Deus abriu diante de Filadélfia, né? Que porta aberta seria essa? Bom, este verso está ligado ao verso anterior, quando Jesus disse que ele tem a chave de Davi, que pode abrir e ninguém fechará, e que pode fechar e ninguém iria abrir. Então Jesus tem a chave, e com essa chave ele coloca diante da igreja uma porta aberta, ele abre uma porta diante da igreja de Filadélfia. E a pergunta é, né, que porta é essa que ele abre? Nós vamos analisar agora então, que porta é essa que ele coloca diante da igreja aberta e que ninguém pode fechar? Bom, alguns colocam esta porta como sendo as oportunidades que se abririam diante da igreja de Filadélfia, oportunidades ilimitadas para alcançar vitórias na luta contra o pecado e para dar testemunho da verdade salvadora do Evangelho. Para alguns, então, esta porta aberta seria as oportunidades que Deus daria para a igreja, para evangelizar, para pregar. Uma vez que a perseguição terminou, agora o povo teria a chance de propagar o Evangelho de Jesus, de anunciar as boas novas da salvação. Então essas seriam as oportunidades, a porta aberta, um caminho aberto para falar da vontade de Deus. Porque até então eles eram impedidos com punições e mortes se falasse de Jesus. Agora eles teriam oportunidade. Bom, agora, para nós, os adventistas, nós cremos o seguinte, que esta porta aberta pode ser sim a porta das oportunidades, de falar, de pregar, uma coisa que eles não tinham. Mas nós cremos também que este verso tem um significado também mais profundo. Além de só oportunidades, esse verso tem também um significado mais profundo. E que significado seria esse? Bom, o período de Filadélfia, ele encerra no ano de 1844. De acordo com as profecias bíblicas, essa data marca um evento importantíssimo para a nossa salvação, que é o início do juízo investigativo. Lembra no santuário terrestre que lá era realizado dois tipos de serviços. Um serviço para o pecado, para o perdão do pecado, que tinha que ver com o sacrifício de cordeiros. Isso ocorria diariamente, todos os dias, né? Ocorria a morte de cordeiros para perdão dos pecados. A pessoa que pecava ia lá, levava o cordeirinho, sacrificava o cordeirinho e saía de lá justificado ou perdoado, né? E havia também um outro serviço que ocorria uma vez no ano. E só era feito pelo sumo sacerdote, que era o dia da expiação, o serviço da expiação, o dia da expiação, que também era chamado como o dia da purificação, ou o dia do juízo final para o povo de Deus, o dia do juízo para o povo de Deus. O serviço para o perdão do pecado era realizado no pátio do templo e também no lugar santo. Já o serviço para a expiação, purificação e juízo era realizado no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, uma vez por ano. Para ser mais preciso, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, é que ocorria então o dia da expiação. A Bíblia coloca que os serviços que eram realizados no santuário terrestre, lá em Hebreus 8:5, diz assim o verso dito por Paulo, né? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então o texto diz que tudo que ocorria lá no santuário terrestre era uma sombra ou figura do que ocorria no celeste. Então, na terra era uma sombra e figura. No celeste é o real. É o real. É realmente aquilo que tem efeito. O serviço santuário da terra era símbolos e significados para ensinar o povo o plano da redenção. Lá no céu, não são símbolos, é o real. Lá é que realmente as coisas acontecem. É lá no céu que realmente o pecado é perdoado. É lá no céu realmente que está ocorrendo a expiação, a purificação ou o juízo. Mas o da terra era símbolo, era sombra, era figura. Ou seja,
representava o que realmente acontece no céu. Eram serviços correspondentes ao ministério de Cristo, que ele exerceria no santuário celestial. Desta forma, o antitípico dia da expiação, da purificação ou do juízo, iniciado em 1844, nosso grande sumo sacerdote deixou o lugar santo do santuário e passou para o lugar santíssimo. Em que data que isso aconteceu? 1844. Daniel 7,13 escreve desta forma: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Veja que o contexto de Daniel 7 é um contexto de juízo. Tem lá os 4 animais, leão, urso, leopardo, animal teve espantoso, são as nações. Depois o animal teve espantoso é dividido em 10 países da Europa, de acordo com seus chifres que tinha na cabeça. E depois nós vimos que se assenta o tribunal. E aí lá no versículo 9 começa a falar disso, que o tribunal se assenta. E tem as testemunhas se assentam, o ancião de dias se assenta no trono. E aí o verso 13 diz então que o Filho do Homem veio nas nuvens dos céus para encontrar com o ancião de dias. E se dirigiu até ele e fizeram ele chegar até o ancião de dias. Então, o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus aqui não é a volta de Jesus, não é a segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus aqui não é para esta terra, para resgatar seus filhos. Lembra que o contexto é de juízo. Então a vinda de Jesus aqui é a vinda para encontrar-se com o ancião de dias, para então começar um trabalho especial, que é o juízo investigativo. É o início do julgamento. Assim, a porta fechada seria a ocasião em que Jesus se encontrava na sua ação sacerdotal, na primeira fase do seu ministério, lá no santo lugar do santuário. E quando ele assumiu a função sumo sacerdotal, então ele sai do lugar santo e passa para o lugar santíssimo, para começar então a segunda fase do seu ministério lá no céu, que é agora o início do juízo investigativo. Então, quando ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, uma porta é aberta, uma nova porta é aberta. Em resumo, a porta fechada indica o encerramento da primeira etapa do ministério celestial de Cristo, e a porta aberta indica o início da segunda fase do seu ministério, que é a fase sumo sacerdotal, a fase do juízo investigativo. O juízo, o dia da expiação, o dia da purificação ou o dia do julgamento. Esta porta que foi aberta, ninguém pode fechar. Nenhuma força do universo pode impedir o ministério de Cristo nas cortes celestiais. Nem a sua jurisdição sobre o planeta, sobre a sua igreja, e nem o seu controle sobre as questões terrenas. Nada pode impedir isso, porque Ele é soberano, Ele é divino, Ele está acima de todas as coisas. No entanto, o verso diz sobre a igreja de Filadélfia: tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Tens pouca força. Queridos, lembra que Filadélfia, dentro da progressão histórica, é a igreja que sucede a Sardes. Lembra que Pérgamo começa no ano 538. Depois nós temos Tiatira, depois nós temos Sardes, que termina no ano de 1798. Essas três fases da igreja ocorrem no período de 538 a 1798. Nesse período da história, que é o período da Idade Média, queridos, muitos cristãos morreram. Muitos cristãos foram jogados às feras. Muitos cristãos morreram declarados como hereges, em instrumentos de tortura. Milhares de cristãos renderam suas vidas. E agora, quando chegamos em Filadélfia, que as perseguições terminaram, nós temos uma igreja pequena em número e uma igreja sofrida, que veio de muitas provas, que veio de muitas lutas, muitas batalhas. Então não é à toa que esta igreja de Filadélfia é considerada uma igreja que tem pouca força, porque é uma igreja sobrevivente de um período histórico passado de perseguições e lutas e mortes. Então é uma igreja sobrevivente, uma igreja que tem pouca em número. Então a igreja tem poucas forças. Mas mesmo sendo poucas pessoas, o texto está dizendo: guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Amém? Mesmo sendo poucos, é uma igreja que mantém a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia, na verdade,
por causa de tudo isso, se tornaram poucos fiéis, por causa da apostasia, da frieza de Sardes. Lembra que Sardes era considerada uma igreja que tem nome de que vives, mas está morta. Espiritualmente, uma igreja difícil, morta, sabe, que experimentou da apostasia. É evidente, lógico, que teria pouca força mesmo, mas embora sejam poucos, tinha força. Eles estavam determinados a obedecerem a palavra de Deus e não negar o nome de Deus. Amém por isso, mesmo sendo pouco, tendo pouca força, mas o pouco que tinham, estavam determinados a seguir, a obedecer e aguardar. Foi justamente nesse período que campanhas missionárias para além mar, ou seja, para outros países, outras fronteiras, começaram a surgir. Né? Lembra? As oportunidades começaram a aparecer. Há destaque aqui para Guilherme Carey, que ficou conhecido como o pai das missões mundiais modernas. Né? Tem um comentarista bíblico chamado Tilly, ele comenta que este fato, no final do século XVIII, devia testemunhar então a inauguração de um dos mais poderosos movimentos que o mundo já viu. O esforço dos poderes da cristandade em enviar mensageiros para a evangelização do mundo e para dar a palavra de Deus a todos os povos que se acham na escuridão. Foi este um sermão pregado por Guilherme Carey na Inglaterra em 31 de maio de 1792, que impeliu uma centelha cujo destino era incendiar os corações dos cristãos em todas as igrejas e países. Então, realmente, Filadélfia presencia um novo cenário na história. Né? Essa liberdade de sair, de pregar, sabe, de evangelizar, de missões mundiais, de divulgação da Bíblia. Eles não negaram o nome de Cristo, houve um retorno ao estudo e pregações das profecias bíblicas. Houve atividades de distribuição de Bíblia, o cumprimento dos sinais. Nesse período de Filadélfia, no ano de 1833, você tem aí a queda das estrelas, que ocorreu em 1780, né? A queda das estrelas, não, desculpa. Você tem o escurecimento do Sol, da Lua, que se cumpriu em 1780. Em 1833, 23 de novembro de 1833, você tem a queda das estrelas, que eram sinais que falavam da volta de Jesus. E aqui em Filadélfia você tem o último sinal da natureza se cumprindo, que é a queda das estrelas. Isso fez o povo se despertar para a pregação das coisas bíblicas, sobre os eventos do tempo do fim. E o povo começa a pregar, e o povo começa a divulgar, e o povo começa a propagar também a ideia de que Jesus está voltando. Foi no período da igreja de Filadélfia que houve a data da volta de Jesus, que foi prevista para 1844, por Guilherme Miller. Guilherme Miller anunciou que Jesus voltaria em 1844, período de Filadélfia. Né? Bom, eis que farei, diz a Bíblia agora no verso 9, em Apocalipse 3, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Bom, sinagoga de Satanás, nós já vimos numa lição anterior, que poderia corresponder aqui aos cristãos que diziam ser cristãos, mas não eram coisa nenhuma. Né? E então seria esses falsos cristãos. Mas nós vimos também uma outra ideia na lição anterior, que a sinagoga de Satanás poderia ser também, como nós vimos em Esmirna, um centro promotor de perseguição aos cristãos, liderado pelos judeus. Havia esse centro promotor de perseguição aos cristãos, liderado por judeus em Esmirna, e havia um também em Filadélfia. Um centro, né, uma congregação de judeus, que era para ser, né, de cristãos, mas, no entanto, eles promoviam perseguição contra os cristãos. E havia um desses também em Filadélfia. E aí, queridos, nós podemos entender um fato também bastante curioso, que quando nós falamos de Policarpo, que ele foi martirizado, e ele era considerado um anjo de Esmirna, um líder de Esmirna, ele foi martirizado no ano 156 depois de Cristo, junto com ele foram martirizados também 11 cristãos, 11 membros de Filadélfia. Quem teria entregue esses 11 cristãos de Filadélfia para serem mortos junto com Policarpo?
esse centro promotor de perseguição liderado por judeus. Eles entregaram esses 11 cristãos para serem martirizados por influência dessa corte aí. Então, de fato, esse centro de cristãos aí, na verdade, estava mais para a sinagoga de Satanás do que para outra coisa, porque vivia acusando os cristãos e entregando eles para as autoridades. Havia um desse em Esmirna e havia um também em Filadélfia. Mas o texto está dizendo que esse centro aí, essa sinagoga de Satanás, está dizendo que Deus faria eles vir e prostrar-se aos pés dos cristãos. E eles conheceriam que Deus amava os cristãos, o seu povo. Será que isso aconteceu? Como isso aconteceria? Como isso se cumpriria? Bom, com certeza nós não estaríamos falando aqui de um juízo, né, onde esses falsos cristãos ou esses judeus receberiam um juízo e eles então se prostrariam diante da igreja ali. Primeiro que os cristãos nem iriam gostar disso. O que os cristãos iriam gostar, na verdade, é que esses homens parassem com as acusações e se convertessem. Acho que é isso que os cristãos iriam gostar de ver. E não de ver eles sofrendo, recebendo juízo divino. Então, com certeza, vir prostrar-se e conhecer que eu te amei aqui, não teria muito que ver com o juízo divino. Então, qual seria a ideia principal aqui? Como isso poderia refletir então? Bom, lembra que a pregação das profecias bíblicas começou a ser divulgada, começou a pregar, e aí começou a pregar sobre os sinais da volta de Jesus, eventos finais, e começaram a pensar na vinda de Jesus, e até marcar uma data para a volta de Jesus, que seria em 1844. Essa mensagem, com certeza, foi tão impactante na vida das pessoas, que com certeza esses falsos cristãos, ou essa cúpula de judeus aí nesse centro promotor de perseguição, também foram impactados por essa mensagem. A tal ponto que esses falsos cristãos começaram a reconsiderar as atitudes, que esses judeus começaram a reconsiderar suas atitudes. E esse fato deles vir e se prostrar, a ideia talvez aqui seria, é que eles então começaram a se converter de verdade para a mensagem de Deus que estava sendo pregada. Começaram a se converter e se unir. Porque o verso fala assim, ó, eles conheceriam que eu te amei. Ou seja, eles reconheceriam o amor de Deus pelo seu povo. Como Deus amava o seu povo. E talvez essa pregação, o reconhecimento desse amor, fez com que essas pessoas, declaradas como falsos cristãos, esses judeus que mais acusavam do que qualquer outra coisa, fez com que eles reconhecessem o erro, se arrependessem e viessem, juntamente com o povo de Deus, se prostrar diante de Deus. E reconheceram um grande amor de Deus pelo seu povo. Então talvez seja esta a ideia do verso aqui, né? Que essa sinagoga de Satanás, esses que se declaram judeus, mas não são, mas mentem, que eles começaram também a se converter a esta mensagem aí dos eventos finais, da volta de Jesus, do santuário e assim por diante, né? Bom, para refletirmos agora, aplicando um pouquinho para nós, para os dias finais, para nós hoje. Naquele tempo em que eles aguardavam a volta de Jesus para 1844, era a data que eles marcaram, né? Assim como eles aguardavam a volta de Jesus, nós hoje também aguardamos a volta de Jesus, né? E naquele tempo, embora eles tinham essa promessa e aguardavam a volta de Jesus, tinha no meio deles a sinagoga ali de Satanás, ativa, trabalhando, acusando o povo remanescente de Deus. Eles estavam ali acusando. Da mesma forma hoje, nós que aguardamos a volta de Jesus, ainda hoje, há também, no meio da igreja, ainda hoje, é duro o que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora, a palavra é meio pesada, mas eu preciso dizer, porque é verdade. Veja, não é só em Esmirna, não é só em Filadélfia, ainda hoje há, de maneira ativa, no meio do povo de Deus, a sinagoga de Satanás. Veja o que Ellen White diz, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 463. Olha o que ela diz. A mais amarga inimizade, fazendo tudo o que está ao seu alcance para oprimir e difamar
seus antigos irmãos e incitar a indignação contra eles. Veja, nós estamos falando que na igreja de Filadélfia, a sinagoga de Satanás, que dos judeus, que diz que é judeu, mas não é, dos cristãos, mas que são falsos cristãos, eles mentem. E nós vimos em Esmirna que eles acusam os cristãos verdadeiros de Deus e os entregam, para as autoridades para serem mortos. No tempo do fim, Ellen White diz que os apóstatas, aqueles que estiverem em nosso meio, um dia e saíram, que esses manifestarão, nós vimos aqui, a mais amarga inimizade, fazendo tudo ao seu alcance para oprimir e difamar seus antigos irmãos e incitar a indignação contra eles. Triste isso, né? Triste isso. Então, o inimigo de Deus tem ainda hoje ativa a sua sinagoga para acusar os irmãos, para acusar os cristãos. Eles se tornarão os piores inimigos da igreja. Pois, no grande conflito, página 607, diz assim, pois quando os observadores do sábado forem levados perante tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Pesado, né? Quando o momento de prova chegar para os cristãos no tempo do fim, aqueles que um dia estiverem no nosso meio, hoje não estão, serão os nossos principais acusadores. Eles, diz o texto, nos entregarão para os governantes e incitarão os governantes contra o povo de Deus. Assim como foi em Esmirna, assim como foi em Filadélfia, se repetirá no tempo do fim, antes da volta de Jesus. Diz o verso, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu os te amei. Só que muitos desses falsos cristãos, muitos desses acusadores, diz o texto aqui, que devido à pregação do evangelho, se converteriam. A ideia do texto aqui não parece refletir a ideia de um triunfalismo do povo de Deus sobre os falsos irmãos e esta cúpula de judeus que os acusava. Mas o texto parece refletir a ideia de que a porta aberta, o início das missões, a pregação da palavra de Deus, a expectativa do fim iminente, levaria os falsos cristãos, judeus acusadores, a se voltarem para Deus. Não todos, mas alguns se voltariam para Deus. Amém por isso, Alguns se arrependeriam e voltariam. A gente sabe que nem todos. Alguns persistiriam no erro, nas acusações e na inimizade contra o povo de Deus. Bom, então a ideia aqui seria a conversão deste povo, porque reconheceriam que Deus amava o seu povo. Era o grande retorno dos seus filhos extraviados. A ideia aqui seria como se fosse um grande reencontro, um grande programa de reencontro, onde aqueles que um dia estiveram no nosso meio e agora, diz lá Filadélfia, acusavam, mentiam contra os irmãos, agora se voltassem para Deus, porque reconheceram que Deus ama o seu povo. Seria como um grande reencontro. Amém por isso, E essa promessa se cumpre hoje também. Há muitos irmãos que saíram do nosso meio que acusam a igreja. Existe. Mas existem muitos irmãos que saíram do nosso meio e que estão aguardando uma palavra para voltar. Por isso que é muito importante na nossa igreja o programa do reencontro. Porque é a chance dessas pessoas retornarem para o meio do povo de Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa ir atrás, buscá-lo, pregar, falar. Não é verdade? Porque a promessa é que muitos retornarão. Muitos não, mas muitos retornarão. Verso 10 de Apocalipse 3. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É uma promessa de Deus aqui. É uma promessa de Deus. Deus reafirma a fidelidade do seu povo em guardar a sua palavra, porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança. E neste verso aqui, uma exortação para que os filhos de Deus não desanimem, mas manifeste o quê? Perseverança. Nós já falamos sobre guardar a palavra anteriormente. Já falamos sobre isso daí. Guardar a palavra significa você manter-se firme em obediência aos ensinamentos da Bíblia. E isso de maneira perseverante. Por que perseverante? Porque o inimigo fará de tudo para você desistir de obedecer ao Evangelho. Fará de tudo. Colocará prova, situações, dificuldades, obstáculos. Fará parecer que o caminho é difícil.
mas nós precisamos ser perseverantes, né? Guardar a palavra de Deus com perseverança. E o texto diz, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se formos fiéis em guardar a palavra de Deus, Deus será fiel em nos guardar na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Esta provação aqui se refere a uma situação que virá sobre o mundo inteiro, não especificamente a Filadélfia. Sendo assim, pode ser uma alusão à grande tribulação final que se abaterá sobre toda a humanidade. O termo hora, né? Guardarei da hora, esse termo hora aqui tem o mesmo significado visto lá em Apocalipse 3, verso 3. Em harmonia com as repetidas referências à iminência ao retorno de Cristo, a hora da aprovação aqui então se referiria, sem dúvida, ao período de maior prova antes do segundo retorno de Jesus, antes do segundo advento de Cristo. A maior prova que os cristãos enfrentariam. E nós poderemos dividir essa hora em duas partes. Primeira parte, o tempo prévio de angústia, que ocorre um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, da chance de salvação terminar. E o tempo da angústia de Jacó, que ocorre um pouco depois do fechamento da porta da graça. Então temos o tempo prévio de angústia e angústia de Jacó. Esse seria a hora da provação que viria sobre o mundo inteiro para prová-los, né? Todos seriam experimentados nesse episódio. Então não pode ser só Filadélfia, mas todos seriam experimentados nesse episódio. Os ímpios lógicos sucumbirão, serão derrotados. Mas os fiéis, a Bíblia diz, Deus os guardará. Deus guardará o fiel na hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Amém? Por isso, né? Então compensa ser fiel, amém? Compensa obedecer a palavra de Deus, a palavra da sua perseverança. Compensa. Nesse tempo de angústia, como que Deus vai guardar seus filhos? Daniel 12, verso 1 diz assim, ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos seus filhos, os filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então o tempo está profetizado de prova. O tempo está profetizado, vai acontecer, está no futuro. Mas aquele que for fiel, Deus vai guardar o seu povo. Deus salvará seu povo. Amém? Miguel tem uma participação especial, um papel especial nesse momento de prova. Miguel, que é Jesus no contexto de batalha, se levantará em favor do seu povo. Deus, Jesus, livrará seu povo. Bom, seja como for, é o apego à Bíblia hoje. Hoje, é o apego à Bíblia hoje, que finalmente vai resultar no nosso triunfo, no seu triunfo, no meu triunfo. É o apego à Bíblia que finalmente redundará em triunfo, em vitória. Tem o texto, no Grande Conflito, página 624, que diz assim, ó, apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras. O que é um diligente estudante das Escrituras? Não é aquele que faz uma leitura superficial, ou aquele que faz uma leitura rápida. Diligente estudante é aquele que estuda com profundidade, que cava com profundidade, querendo achar o tesouro escondido na palavra de Deus. É aquele que busca um estudo profundo, sólido das Escrituras. Então, somente aqueles que estudam a Bíblia assim, e que receberam o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova, todos serão provados. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a exceder a evidência dos seus sentidos? Que texto, hein? Somente aquele que busca o estudo profundo das Escrituras é que estará a salvo dos enganos de Satanás no tempo do fim. Só que eu não posso pensar assim, não, é quando chegar as provas, então vou estudar a Bíblia. Queridos, o preparo começa hoje. É agora, em tempo de paz. Não dá para esperar chegar a crise.
Se você não consegue buscar uma experiência profunda com Deus hoje, quem garante que você vai conseguir quando chegar às provas? Quando o cerco apertar? Quando a hora da prova, que há de provar o mundo inteiro, chegar? Quem garante que você vai conseguir se você não consegue hoje? Hoje é o momento de se preparar. Hoje é o momento de estudar profundamente as Escrituras. Hoje é o momento de buscar uma experiência profunda com Deus. Para se preparar para o grande dia de prova. Porque quando chegar o dia de prova, com certeza, você não terá tempo para se preparar. É hoje, começa hoje. Não podemos perder tempo, é agora. É agora que começa. Apocalipse 3, 11 e 12 diz assim: venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Venho sem demora. Sem dúvida, trata-se da promessa da segunda vinda de Cristo a este mundo. Amém? É a esperança que todos nós aguardamos. Os filadélfios marcaram o retorno de Cristo para 1844, mas Jesus não veio. Eles experimentaram um grande desapontamento, um amargo desapontamento. Todavia, a brevidade de Cristo prosseguiu além desta data. Devido a isso, a história mostra que muitos desacreditaram da promessa porque ele não veio e voltaram às suas vidas antigas, continuaram a viver a vida como a vida traria para eles, né? Levaram a vida com a própria barriga ali e esqueceram-se das promessas, e esqueceram-se das verdades bíblicas, voltaram às suas vidas normais. Mas outros, uns poucos na verdade, permaneceram firmes e avançaram para o conhecimento de novas revelações de Deus em sua palavra. Para esses, a admoestação foi bem-vinda, pois não permitiriam que ninguém roubasse a sua coroa. Há na Bíblia, queridos e amigos, mais de 2.500 referências diretas e indiretas sobre a promessa da volta de Jesus, da segunda vinda. Amém? Por que repete tanto? É para que você tenha certeza que Cristo realmente vai voltar e não vai falhar. Quer você esteja preparado ou não, ele vai voltar. E algumas dessas promessas insistem em dizer que a sua volta será breve, logo. Quando olhamos para um tempo quantitativo, um tempo linear, parece que Jesus não vem nunca, não é verdade? Parece que está demorando. Porém, o tempo do retorno de Cristo lida não com o tempo quantitativo linear, mas com a qualidade do tempo. É um tempo qualitativo, é a qualidade do tempo. Ou seja, quando eu falo a qualidade do tempo, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de maneira cronológica assim. Quando eu falo qualidade do tempo, é o amadurecimento do tempo. E quando eu falo em amadurecimento do tempo, eu falo do cumprimento dos sinais da volta de Jesus. E diante disso, podemos dizer que a volta de Jesus está perto? Sim, está, porque os sinais estão se cumprindo. Mas podemos dizer que ele vem hoje? Não, não podemos dizer que ele vem hoje. Podemos dizer que ele vem amanhã? Também não, porque ainda faltam alguns pouquíssimos sinais para se cumprir. Mas uma coisa é certa, os últimos eventos serão rápidos. Amém? Os últimos eventos serão rápidos. Cristo vai voltar. E a pergunta é, eu estou preparado para a volta de Jesus? Ao vencedor, diz a Bíblia, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. A promessa ao vencedor de Filadélfia é dada nos termos que está relacionado à cidade. A cidade estava plantada em uma área vulcânica e, portanto, sujeito a frequentes terremotos. Alguns viviam até em tendas para se sentirem mais protegidos contra instabilidades do solo, os tremores do solo. Agora Jesus faz uma promessa que envolve firmeza. Ele diz, ao vencedor será coluna no santuário do meu Deus, da qual nunca será abalada. Firmeza, estrutura firme, é a promessa de Jesus para as pessoas. A menção aqui do santuário do meu Deus tem que ver justamente também com o momento histórico, porque é justamente o momento histórico em que o assunto do santuário era mais estudado. Lembra por que eles marcaram a volta de Jesus para 1644? Porque Guilherme Miller chegou à conclusão que a terra seria purificada. E na visão de Guilherme Miller,
o santuário, quer dizer, ele chegou ao seu estudo e entendeu que o santuário seria purificado. E ele entendeu que o santuário era a terra, porque essa era a ideia corrente na época dele. E ele pegou a ideia corrente na época de que o santuário era a terra. E a purificação ocorreria com fogo. Então ele diz, Jesus vai voltar e vai purificar a terra com fogo. E aí marcou a data para 1844. O santuário é um assunto muito debatido na época. Por isso a promessa, farei coluna no santuário do meu Deus, ao qual nunca será abalado, estrutura firme. E o texto continua dizendo, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Gravar o nome de Deus e o novo nome de Cristo implica na absorção plena do caráter divino, a indicação de que são propriedades dele. É o processo da experiência de justificação pela fé, que faculta então o processo de santificação, através da qual o caráter de Deus ele é fixado então no crente. A cidade de Deus aqui parece dar força a essa ideia. Jeremias 33, verso 14 a 17, Jerusalém passa a ser chamada então de o Senhor, justiça nossa. Esse também é o nome dado ao Messias, a Cristo. Jeremias 23, verso 5 e 6 diz que ele, o seu novo nome, seria esse, o Senhor, justiça nossa. Aqui referido na carta. Então a promessa de Deus é que nós nunca mais seremos abalados, porque Deus será a nossa estrutura, o nosso santuário. E a segunda ideia, nós receberemos o caráter de Deus em nossa vida. Amém? Para aquele que for fiel, esta é a promessa. E agora para nós refletirmos, esta porta que foi aberta em 1844, continua aberta até hoje, que é o início do juízo investigativo. O juízo está em andamento, e eles têm duas finalidades, o juiz tem duas finalidades, punir o culpado e salvar o fiel. A grande prova que testará o mundo ainda está no futuro, nos aguardando. Mas hoje, nós, eu tenho fé, já enfrentamos muitas provas, muitas lutas, muitas batalhas, que também testam a nossa fidelidade a Deus. A maneira como nós enfrentamos essas provas dará força para enfrentarmos a prova do futuro. E eu pergunto, como nós podemos vencer? Só tem um jeito, nos apegando firmemente ao estudo da Palavra de Deus e vivendo uma experiência mais íntima com Ele. Então, o que você deseja para a sua vida hoje? O que você gostaria de dizer para Deus hoje? Qual é a sua oração para Deus hoje? Talvez você gostaria de dizer para Deus hoje assim, Senhor, me ajude a apegar cada vez mais a sua palavra. Me ajude a ter uma experiência mais profunda contigo. E quando o mal se abater, faça de mim o vencedor, pois eu quero receber as tuas promessas na minha vida. Amém? É isso que você deseja? Sim, pastor. É isso que eu quero para a minha vida. Amém? Deus seja louvado. Eu quero, nesse momento, convidar então aqui a nossa irmã Tawana. Ela vai trazer então agora um louvor especial. Enquanto este louvor estiver sendo cantado, aí onde você está, reflita um pouquinho na sua vida com Deus. Jesus falou, venho sem demora, guarda o que você tem. Ore a Deus em silêncio onde você está durante esse ano. E fala, Senhor, me ajude a guardar o que eu tenho, que é a minha fé, que é a palavra da perseverança. Me ajude a permanecer fiel, porque quando o Senhor voltar, eu quero receber a minha coroa. Eu não quero que a minha coroa seja tomada de maneira alguma. Eu quero receber a minha coroa. Então me ajude, Senhor, me fortaleça, porque quando o Senhor voltar, eu quero estar de pé. Esse é o seu desejo? Deus seja louvado por isso. Com esse pensamento, quero convidar você onde você está, então, a fechar seus olhos. E nós vamos, então, agora falar com Deus, pela sua decisão, pela nossa decisão, de ficarmos de pé, firmes, até o retorno de Jesus. Guardar o que a gente tem, porque Ele vem sem demora. Amém? Vamos fechar nossos olhos, então. Vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque a igreja de Filadélfia, o Senhor fez uma promessa de vir sem demora para buscar os seus filhos. E essa promessa entendemos que se estende a todos os cristãos, desde o primeiro até o último, filho seu nessa terra. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a realmente guardarmos o que nós temos
que é a nossa fidelidade ao Senhor, obediência à Tua palavra, a palavra da perseverança, porque se assim formos fiéis, o Senhor também será fiel em nos guardar na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. E acima de tudo, nos declarará no tribunal do céu sem culpa, mas pessoas candidatas ao reino de Deus, o reino preparado especialmente para cada um de nós. Fique conosco, Senhor, nos dê a bênção da sua companhia. Nós te suplicamos e agradecemos desde já. Fique com todos aqueles que estão assistindo conosco, com aqueles que também ainda irão assistir. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.